É isso mesmo, Caio. Mas como é que essas pessoas ficam sabendo de maneira clara qual é a sequência dos trabalhos? A resposta está aqui, ó. Diagrama espinha de peixe. Ué, Ananias, isso aí pra mim parece uma lista comum, não tem nada demais. Engano seu. Olha, apesar de ser uma construção gráfica simples, esse diagrama facilita a visualização da sequência lógica das operações que vão ser executadas. Olha só, reparando bem, você vê todas as operações e na ordem certa em que devem ser executadas. E além disso, com esses dados, dá para fazer o diagrama de Gantt. O diagrama de Gantt é utilizado pelo menos desde o início do século. Observando as barras desse diagrama, fica fácil perceber a dependência entre as tarefas que vão ser executadas, ou seja, qual atividade tem que ser realizada antes, qual atividade que tem que ser realizada depois. Não deu para entender? Calma que você já vai ficar por dentro. O diagrama de Gantt é elaborado a partir de uma tabela com as tarefas, as relações de dependência entre elas e o tempo que cada uma delas vai levar para ser executada. Esses dados são transformados em barras, cada uma delas com um tamanho diretamente proporcional ao tempo de execução real da tarefa. E para facilitar o entendimento do diagrama, observe que o começo de cada tarefa está indicado no fim da tarefa da qual ela depende para ser executada. Tendo como base o diagrama de Gantt, é possível controlar o tempo e, se necessário, reprogramá-lo, e com bastante facilidade. Agora, mesmo com tantas utilidades, existem certas questões que esse diagrama não é capaz de resolver. Dá só uma conferida. Observando o diagrama, fica difícil saber, por exemplo, quais tarefas ficariam prejudicadas se a terceira tarefa atrasasse um dia, ou ainda, quais tarefas seriam críticas para a realização do trabalho. Foi justamente para solucionar as questões que o diagrama Gantt não é capaz de resolver que foram criados dois métodos em 1958, o PERT e o CPM. O PERT, Program Evolution and Review Technique, quer dizer Programa de Avaliação e Técnica de Revisão. Esse programa foi desenvolvido pela NASA com o objetivo de controlar o tempo e a execução de tarefas que seriam realizadas pela primeira vez. E o CPM, Critical Path Method, ou melhor, Método do Caminho Crítico, foi criado na empresa norte-americana DuPont, com o objetivo de realizar as paradas de manutenção no menor prazo possível e com um nível constante de utilização dos recursos. Calma. Antes de vocês começarem a fazer perguntas, pode deixar que eu explico. O PERT e o CPM são dois métodos praticamente idênticos, só que as empresas usam mais o CPM. Dá só uma olhada. Esse gráfico aqui, ele é montado com flechas, círculos numerados e linhas tracejadas. Tá bom, mas o que são essas flechas, círculos e traços? Essas flechas, círculos e traços indicam, na verdade, as operações que vão ser realizadas, a atividade imaginária e o ponto crítico. Calma que eu explico. Olha, o diagrama de flechas é um gráfico. Cada flecha indica uma operação. A cauda indica o início e a ponta o final da operação. Agora eu entendi. As flechas são usadas para indicar as relações entre as operações. É isso aí. Assim, o pessoal da manutenção, quando olha um gráfico desses, sabe qual operação deve vir no início, quais as operações podem ser feitas ao mesmo tempo e qual deve vir no final. Tá bom, o diagrama de flechas deu para entender. Mas e essas flechas tracejadas aqui? As flechas tracejadas são usadas para facilitar a identificação da dependência entre as operações que vão ser executadas. Elas são chamadas de operações imaginárias. Dá só uma olhada nesse gráfico. Por exemplo, pode-se perceber que a operação W deve ser realizada antes que a operação Y. K deve preceder Z e Y deve vir depois de W e K. Se a gente imaginar que essas operações são tornear, montar ou testar uma peça, dá para concluir que cada uma delas requer um tempo de execução, enquanto que a atividade fantasma é um ajuste do cronograma. Ou melhor, depende apenas da programação. Até agora você viu como as operações e a relação de dependência entre elas são identificadas no CPM. Mas e o tempo? Ou melhor, está faltando um dado essencial para o planejamento, o tempo das operações. E ainda, além do tempo, que é indicado na seta,
Outro dado muito importante é o nó ou evento. O nó é apresentado com uma numeração aleatória em círculos desenhados no início e no final de cada operação. A grande diferença entre o tempo e o nó é que o nó é um instante, ou melhor, é um limite entre o início de uma atividade e o final de outra. Tá tudo bem, Ananias, mas e daí? Daí que, observando esse gráfico, a gente pode descobrir o caminho crítico. Como é que é? Olha, o caminho crítico é o caminho percorrido através dos nós, cuja somatória dos tempos define a duração total do trabalho. Através do caminho crítico, é possível saber a duração total do trabalho e ainda a folga das tarefas que não afetam o término do trabalho. No caso desse CPM, por exemplo, existem 3 caminhos de atividades levando o trabalho do evento 0 ao evento 5. A, B, D, F, com duração de 11 horas. A, C, E, F, com duração de 9 horas. Ou A, B, atividade imaginária, e F, com duração de 10 horas. Quer dizer, então, que o caminho com maior duração é o que vai determinar a duração do projeto? E esse é o caminho crítico. Sabe de uma coisa? Eu ainda não entendi qual a vantagem de se conhecer o caminho crítico num planejamento. Pois saiba que são vários os motivos. Através do caminho crítico, dá para saber, por exemplo, se vai ser possível cumprir ou não os prazos estabelecidos. E dá para identificar as atividades que não podem ter atrasos. É verdade. Dá também para priorizar as atividades que a gente pode reduzir sem comprometer o resultado final, isso é, se a gente quiser antecipar o prazo estabelecido. Na verdade, conhecer o caminho crítico facilita muito o planejamento da manutenção. No seu livro de estudos, você vai conhecer todas as vantagens de se fazer o CPM. Se a gente resumir todas essas vantagens, o importante é que, conhecendo o caminho crítico, a gente pode balancear todos os recursos envolvidos na manutenção, principalmente a mão de obra. Afinal, o departamento de manutenção tem funcionários fixos e as atividades deles precisam ser bem planejadas para que sejam evitados momentos sem trabalho e momentos com excesso de trabalho, ou ainda, se for o caso, contratar serviços externos ou aumentar o quadro de pessoal.